Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus e convido os irmãos a abrirem as Escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. Faremos a leitura de todo o capítulo, versos de 1 a 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, de 1 a 22. Eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com muita atenção. Primeiro Samuel 4. Ok. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada,
e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos por tua palavra que foi lida, Deus. Te louvamos e rogamos a tua graça sobre nós, Pai. Uma vez que a tua palavra foi lida, buscaremos a explicar, e eu peço, Pai, encarecidamente o auxílio do Senhor, o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ó Deus Espírito, guia-me, Deus, e conduza-me diante daquilo que o Senhor já falou ao meu coração, para que o povo do Senhor aqui reunido possa compreender essas verdades. Fale aos ouvidos, mas principalmente, Deus, ao coração, para que essa palavra, ó Deus, seja tomada de fato como palavra do Senhor, compreendida e vivida para a glória do nome do Senhor. Seja conosco, ó Pai, nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu gostaria que vocês desenhassem uma Bíblia, tá bom? Palavra de Deus, Bíblia é a palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês desenhassem uma Bíblia. Se você já sabe escrever, você pode desenhar a Bíblia e do lado um resumo curtinho dos 10 mandamentos. Pode ser assim? Amados irmãos e irmãs, no mundo do esporte, há muitos atletas, treinadores, comissão, até mesmo torcedores que são extremamente supersticiosos. Pessoas que criam amuletos, criam objetos da sorte, criam mandingas, vou chamar assim, para que coisas deem certo na vida esportiva. Eu me lembro certa vez que o treinador Cuca, eu não sei quantos de vocês conhecem o Cuca, não me lembro se na época ele era treinador do Flamengo. E o Cuca estava num ônibus com o time do Flamengo, ou com o time que ele treinava, e indo ao estádio no dia do jogo, o ônibus parou no meio do caminho. E quando ele viu o motorista do ônibus engatando a ré, ele deu um grito. Falou: não dê a ré. E ele foi lá e impediu o motorista de dar a ré. E por que ele fez isso? Ele entendia que se o ônibus andasse para trás, eles perderiam o jogo. O ônibus tinha que andar somente para frente. Então ele passou em cima da calçada, ele fez o motorista passar, porque senão eles perderiam o jogo. Eu me lembro de um primo meu, irmãos, também flamenguista. Parece que esse negócio de flamenguista atrai essas superstições, na verdade. Mas um primo meu flamenguista, ele estava no estádio do Maracanã assistindo um jogo do Flamengo. E esse meu primo não é cristão, e o Flamengo levou um gol. E na hora que o Flamengo levou um gol, o coração dele foi tomado de tristeza e ele lembrou: minha vela eu não acendi. Então ele ligou para a mãe dele urgentemente, e a mãe dele atendeu, pensando: ele está no jogo, está me ligando. Ele falou: mãe, não dá tempo de fazer nada, outra coisa mais, vai lá em casa e você vai acender a vela que fica em tal lugar. E a mãe dele foi falar alguma coisa, ele: não, mãe, vai lá agora, você precisa ir lá agora. E então o jogo rolando, ele desligou o telefone, o jogo rolando, o Flamengo fez um gol, lá para as tantas o Flamengo fez um gol. E os amigos contam que ele abraçava os amigos comemorando o gol e dizia: eu sabia, ela acendeu a vela. Ah, irmãos, quanta superstição, não é verdade? A verdade é que o ser humano é supersticioso. O ser humano, ele é intrinsecamente religioso, e por causa dessa religiosidade no seu coração, o homem se torna extremamente supersticioso. Mas sabe qual é o triste, irmãos? É quando o povo de Deus, ou pelo menos o povo que se diz o povo de Deus, se torna supersticioso. É triste quando o povo de Deus acaba tendo uma relação com Deus, onde Deus se torna uma espécie de amuleto. Sabe o que é um amuleto? Um objeto qualquer se torna um amuleto quando a pessoa acha que ele traz sorte. Quando ele se vale daquele amuleto para talvez conquistar algo, ganhar, para que as coisas vão bem, ou coisa dessa natureza. É triste quando o povo de Deus faz de Deus uma espécie de amuleto, como se isso fosse possível. Mas Deus não gosta disso, irmãos. Deus se indigna com isso. E diante dessa verdade, é o que nós vemos nesse texto. Nós vamos meditar hoje no seguinte tema: Deus não é um amuleto. Deus não é um amuleto. Esse é o tema da mensagem de hoje. Irmãos, nós veremos isso hoje em 3 partes, ok? 3 cenas do texto que foi narrado, lido hoje. Nós trabalharemos 3 cenas a partir dessa ideia, ok?
É interessante nós analisarmos alguns detalhes quando nós olhamos para o capítulo 1, 2 e 3 do primeiro livro de Samuel. Você vê o personagem Samuel, a partir do capítulo 1 até o 3, ganhando destaque cada vez maior. Mas, quando nós chegamos neste capítulo, nós temos ainda na primeira parte do versículo de número 1, a parte A, o encerramento do início do capítulo 3. Diz assim a parte A: veio a palavra de Samuel a todo Israel, como uma espécie de fechamento do que vem sendo narrado no capítulo de número 3. Se vocês olharem o início do capítulo 3, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, o que está acontecendo aqui é que Deus está levantando um novo profeta, e a partir desse profeta ele vai passar a comunicar de maneira mais constante ao povo de Israel. Essa era a ideia. Então, o início do capítulo 4 encerra o que vem sendo dito no capítulo 3. Então, nós temos, na segunda parte do versículo de número 1, uma mudança abrupta, irmãos, uma mudança de foco. E o foco já não é mais o profeta, o foco já não é mais Samuel, que vinha crescendo como foco nesses versos e capítulos anteriores, mas o foco a partir do início do capítulo 4 passa a ser agora a Arca da Aliança. Tanto capítulo 4 como capítulo 5 e 6, o centro é a Arca da Aliança. Para vocês terem uma ideia, nesse texto que nós lemos agora, nós temos 12 referências nos 22 versículos à Arca da Aliança, 12 referências. Então, o texto tem a Arca da Aliança como centro, como foco, e é importante nós entendermos isso. E a partir disso, então, vamos ver o porquê que Deus não é um amuleto, ou porquê que Deus não pode ser usado por nós como uma espécie de amuleto, o que o povo de Israel acabou fazendo nesse momento, nesse tempo. Para você acordar, viu? Barulhinho aí. Maravilha. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver dos versos 1 a 4, que a tentativa, ou melhor, o texto mostrando para nós o povo de Israel na tentativa de usar Deus como amuleto. Olhem aí versos 1 a 4, a parte B, diz assim: Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Então, o que o texto está narrando aqui, irmãos, é que estamos prestes para ver uma batalha, no campo de batalha, entre o povo de Israel e seus arqui-inimigos, os filisteus. O povo de Israel estava em Ebenezer, o povo dos filisteus, o exército dos filisteus, estava em Afeca. E eles agora iam batalhar. E o texto continua dizendo o seguinte: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Olha a cena que nós temos, irmãos. Exército de Israel, exército dos filisteus vai ao encontro do exército de Israel. E o exército de Israel estava ali em Ebenezer. Eu imagino que o povo, como era supersticioso e como estava com essa superstição entranhada em seu coração e afastado do Senhor, eu imagino que eles pensaram: estamos em Ebenezer, que significa pedra de ajuda, aqui ninguém vai nos derrotar. E eles aguardam ali os filisteus. Mas o que o texto diz para nós, irmãos, é que o povo de Israel foi derrotado na batalha e 4.000 homens morreram na batalha. Imagina quantas pessoas mortas. Quanta perda para o povo de Israel. O povo de Israel perde essa batalha. E ao perder a batalha, então, e homens serem mortos, o verso de número 3 diz: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, ou melhor, voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? E aqui eu gostaria de destacar algo para vocês. Percebam, irmãos, que os anciãos, eles questionam o fato deles terem sido derrotados, porque eles sabem que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as batalhas. É Deus quem faz um exército vencer, é Deus quem derrota o outro exército. E eles então se perguntam: por que nós perdemos? E percebam a teologia boa desses anciãos nesse momento.
Eles se perguntam, por que que o Senhor nos feriu? Eles sabem que Deus é soberano e que foi Deus quem os feriu. Foi o próprio Deus quem os derrotou em última análise. Usando o exército filisteu, o próprio Deus abateu o exército de Israel. E eles fazem esse questionamento. Eles não estão errados. Eles deveriam mesmo fazer esse questionamento a si mesmos. Por que que nós perdemos? Se o Senhor é o Senhor dos exércitos, soberano sobre as batalhas, por quê? Então eles chegam à conclusão, e aqui vem a parte ruim, irmãos. É necessário que diante das batalhas, das adversidades, lutas que nós passamos, nós levantemos questionamentos. Por quê? Por quê? O que que Deus está fazendo nisso tudo se Ele é soberano? Será que Ele está me ensinando algo? Será que Ele está me forjando? O que que Deus está fazendo? É uma pergunta boa, se nós sabemos que Deus é soberano. Mas eles não dão tempo para pensar. E segundo o próprio coração, eles chegam a uma conclusão. E qual é a conclusão deles, irmãos? Diz ainda o verso 3, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Essa é a conclusão equivocada do povo de Israel. Traga a aliança. Nós perdemos porque a arca da aliança não estava conosco. Aquela caixa, né, revestida de ouro, com as argolas, que tinha a tampa do propiciatório, que tinha aqueles querubins, a arca que o próprio Deus mandou que o povo construísse, que representava Deus presente com eles. Eles entendem que eles perderam a batalha porque a arca não estava com eles. E é equivocado, irmãos, e muito equivocado. E isso mostra como estava mal a espiritualidade do povo de Israel. Eles deveriam se atentar à palavra de Deus. Em primeiro lugar, eles deveriam se atentar à palavra de Deus, à lei do Senhor que já havia sido dada para eles. Se eles se lembrassem, por exemplo, de Levítico 26, 17, se eles se lembrassem de Deuteronômio 28, 25, lá estão registrados castigos do Senhor por causa da desobediência. E de maneira mais específica, esses versos registram o castigo que Deus usaria os inimigos para abater o povo de Israel por causa da desobediência. Porque eles não fizeram esse questionamento. Faltou ao povo de Israel sensibilidade, irmãos. Faltou ao povo de Israel consultar o próprio Deus. Faltou ao povo de Israel entender que eles precisavam consultar a Deus e não o próprio pensamento. Eles tomam uma conclusão rápida, ao invés de dobrarem os joelhos e perguntarem para Deus, se humilharem na presença do Senhor, eles tomam as próprias conclusões. E isso não é bom. E é uma conclusão baseada numa fé mística, numa fé onde eles achavam que Deus era uma espécie de amuleto. Trazendo a arca, eles trariam Deus para o meio deles, e Deus no meio deles, eles venceriam a batalha. Essa era a conclusão, por falta de consultar o próprio Deus, por falta de levar a palavra de Deus a sério. O verso 4 ainda diz, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Irmãos, eu leio esse verso e eu confesso para vocês que o meu coração estremece, eu estremeço por dentro. Em primeiro lugar, uma aplicação em relação ao verso 3 ainda, antes de falar do porquê que meu coração estremece. Nós, como povo de Deus, irmãos, precisamos consultar Deus. Nós precisamos ser o povo que caminha firmado na palavra do nosso Deus. Sabe qual é a nossa regra de fé e prática? Sabe qual é a única palavra inerrante para as nossas vidas, que deve conduzir a nossa conduta, as nossas práticas, que deve moldar a nossa maneira de enxergar o mundo? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E o povo de Deus peca e erra feio quando abandona a palavra do Senhor. Eu vou abrir o coração com vocês aqui, irmãos, sobre algo que me gera temor nos nossos dias. Talvez alguns irmãos possam até ficar chateados com o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Me causa estranheza e me causa temor quando, diante das dificuldades, lutas, talvez luta com a própria ansiedade, com questões do coração, o povo de Deus, ao invés de dobrar o joelho e buscar o conselho de Deus, busca o conselho de terapeutas, busca o conselho de profissionais, ditos profissionais,
conselheiros profissionais, quando nós temos o maravilhoso conselheiro que registrou a sua vontade para nós. Me estranha, irmãos, quando nós não buscamos conhecer a vontade de Deus e buscamos conselheiros humanos, com ideias humanistas, que muitas vezes são contrárias às verdades das Escrituras. Isso me estranha e deveria causar estranheza em nós. E esse texto me faz pensar nisso, irmãos. Me faz pensar nisso. Quantos de nós, irmãos, ao invés de buscarmos um irmão maduro na fé, que pode nos aconselhar nas Escrituras, ao invés de buscar um presbítero, o pastor, um irmão que você caminha no grupo familiar, que conhece bem as Escrituras para se aconselhar, vai buscar conselhos fora. Irmãos, e eu tenho caminhado ao longo aí do ministério, que eu digo, começou antes mesmo de me tornar pastor ordenado, aconselhando pessoas, e quantos conselhos danosos, quantas diretrizes danosas têm sido indicadas, prescritas, por assim dizer, tão contrárias à palavra, que tem acabado, e o povo de Deus não percebe isso, porque tem faltado diligência e fé em entender que a palavra do Senhor é suficiente para as questões do nosso coração. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, irmãos. Nós temos um texto diante de nós aqui que mostra a derrota do povo de Deus na batalha, porque o povo de Deus não estava levando a palavra de Deus a sério. Os sacerdotes, esses representantes do povo, não estavam levando Deus a sério, e consequentemente o próprio povo. Isso trouxe danos irreparáveis para o povo de Israel. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Verso 4, que eu disse que causa temor no meu coração, irmãos, é que eles, além de ter essa fé mística, usar Deus como amuleto, quando eles trazem a arca para o meio da batalha, quem é que está carregando a arca? Quem são os dois sacerdotes? Hofni e Finéias, irmãos. Nós vimos no último sermão quem são esses homens. Homens maus, ímpios, líderes corrompidos, maculados, cheios de pecado, homens que não tinham o coração temente ao Senhor. É aqueles homens que nós vimos no sermão da semana passada, que eram adúlteros, que adulteravam com as mulheres que serviam na porta do templo, causando e cometendo pecados, atrocidades diante do Senhor que é santo. Esses homens, irmãos, aqueles mesmos homens que pegavam aquele garfo de 3 pontas, espetavam a carne e tiravam a carne oferecida no sacrifício ao Senhor, e o que eles tiravam, eles pegavam para ele de maneira indevida. Esses homens que não tinham pudor, esses homens, imagina, eu fico imaginando Deus, olhando eles trazendo a arca para a batalha. Eu imagino que Deus deve ter se segurado para não mandar um raio na cabeça deles naquele momento. Eu imagino que Deus deve ter segurado para não acabar com eles de uma vez por todas ali, mas o que era deles estava guardado, e a justiça de Deus não falha, e nem tarda, ela vem no momento certo, porque Deus tem coisas a ensinar, e ela vem no momento certo. Mas que tremor que causa no meu coração isso, irmãos. E aqui, antes de pular para o próximo ponto, eu trago mais uma aplicação, e essa aplicação, de maneira mais direta, para os líderes do povo de Deus, irmãos, pastores, presbíteros, diáconos. Eu preciso fazer essa aplicação. Nós precisamos temer, irmãos. Uma vez que o Senhor nos chamou, nós temos grande responsabilidade. Nós não podemos ser aqueles que apresentam uma performance diante do povo e vivem de maneira dissonante daquilo que nós apresentamos aparentemente. Não podemos, irmãos, precisamos levar a sério. Líderes corrompidos acabam conduzindo o povo à corrupção. Foi o que aconteceu aqui. Nós devemos temer diante dessas realidades. Mas eu queria fazer uma aplicação para você, homem de Deus, líder no seu lar. Essa palavra é para você, e você deve levar a sério o fato de que como líder do seu lar, você não pode simplesmente aparentar uma vida de quem teme ao Senhor, mas deve temer verdadeiramente, viver uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida íntegra, porque você é o representante do seu lar, você é o cabeça do seu lar. Você precisa tomar postura e abandonar práticas pecaminosas, lutar seriamente contra o pecado e abandonar o pecado, para que você não leve sua
família à derrota, para que você não leve o povo da sua casa à destruição, você precisa levar Deus a sério, verdadeiramente a sério. Você, mãe, como discipuladora dos seus filhos, leve Deus a sério, leve a palavra de Deus a sério. Você, discipuladora de irmãs em Cristo, leve Deus a sério. Cristãos, como representantes do Senhor nessa terra, levemos Deus a sério. Essa é a palavra de Deus para nós, meus amados irmãos. É palavra de Deus para nós, para a nossa vida. Não afrontemos o nosso Deus, mas busquemos a santidade diante do nosso Deus. Irmãos, em segundo lugar, o que o texto vai mostrar para nós é a insistência de usar Deus como amuleto. Eles usam Deus como amuleto e eles insistem em usar Deus como amuleto. Eles perdem a batalha e, obviamente, eles já tinham Deus como essa espécie de amuleto que podia ajudar eles, sendo que eles não tinham um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E agora, então, eles tomam essa decisão e, a partir do verso de número 5, nós temos a narrativa de que eles, então, resolvem, de fato, ir para a batalha achando que Deus ia ser a favor deles. Nos versos 5 a 8, irmãos, nós vemos que os amuletos eles podem ser confundidos com algo verdadeiro, mas isso vai durar apenas um tempo. Ainda nos nossos dias, assim como nesse tempo, pessoas fazem de Deus o seu amuleto, e elas têm convicção, e elas têm sinceridade naquilo que elas fazem. Elas acham que Deus de fato está com eles, com elas. Foi o que aconteceu aqui. Eles trazem a arca, e eles acham que a arca vindo, Deus agora está com eles, eles vão vencer, e eles têm fé nessa verdade, nessa mentira. Eles têm fé nessa mentira, eles acham que de fato Deus está com eles, a ponto de, quando a arca está chegando, irmãos, são tantos gritos e brados, eles estão vibrantes, que o chão estremece, diz o texto para nós. E sabe o que é interessante? A fé deles é uma fé pagã. É uma fé pagã, a mesma fé dos filisteus, porque os filisteus ouvem de longe e eles temem também, porque eles também acham que agora os deuses estão com o povo de Israel. Aqueles deuses que eles não sabem muito bem quem é, mas sabem que esses deuses venceram os egípcios, né? De uma maneira até um tanto quanto estranha, eles dizem no deserto, mas eles sabem que Israel venceu os egípcios e foram os deuses de Israel. E eles também temem. Há pessoas que estão enganadas usando Deus como amuleto, e elas são até empolgadas com aquilo que elas dizem crer. Às vezes elas até enganam os de fora veem talvez o movimento, né? Eu lembro uma vez, irmãos, que eu via eu não sei porque que eu fazia isso, a minha esposa Isabela, ela sempre me questionava, por que você ainda fica fazendo? Porque eu ficava com raiva. Às vezes quando ainda tinha TV em casa, né? Eu passava o canal e às vezes estava passando alguma igreja e eu parava ali para assistir um pouquinho, e daqui a 3 minutos estava eu indignado. Ela, mas toda vez a mesma coisa, você fica indignado de novo. Mas eu me lembro que eu estava vendo uma dessas igrejas na TV, irmãos, e eles filmavam assim, ó, de maneira panorâmica, o templo gigantesco, não cabia de gente. E pasmem vocês, mas filmaram fora da igreja e não cabia de gente, estava gente na rua. E era um falso profeta que não pregava o evangelho, enganando o povo. Talvez muitos olhem de fora e ainda que não creiam no Senhor, falem, eu não vou questionar não, porque olha o tanto de gente, olha o movimento, olha os brados. Isso vem de Deus. Olha os sinais e maravilhas que acontecem nesse movimento. Isso vem de Deus, eu não vou questionar. Por mais que eu não saiba exatamente o que é, eu não vou questionar. Recentemente nós temos um movimento, né, que chegou aqui no Brasil, que homens sobem montanhas e vibram e gritam, arru, arru. A terra deve tremer, eu imagino que o coração deles deve estremecer, eles devem ficar empolgados, mas irmãos, nós devemos questionar, será que isso vem de Deus? As pessoas olham de fora e falam, eu não vou falar nada não. Tem muita gente indo, vê um movimento grande e pensa, não, isso deve vir de Deus. Não, irmãos, não. É mais um movimento, dentre vários outros, que fazem parte de uma fé que usa Deus como amuleto.
Desconfie de tudo que você precisa pagar para ter uma experiência mais elevada com Deus, de tudo que você precisa fazer algo para que Deus então te retribua, de tudo que você tenha que, para ter uma experiência com Deus, ter que pagar, custear de alguma maneira. Às vezes muda só a aparência externa, mas a essência é a mesma. Pense no catolicismo romano, irmãos, com as indulgências, com as penitências, rezas, terços, para que você, a partir dos terços de suas rezas, você cumpra, né, o que o vigário diz que você deve cumprir. Loucura, para que Deus então, a ira dele seja satisfeita, sempre tendo que dar algo em troca, algo em troca. Desconfie desses movimentos, pode aparentar algo, mas para os incautos, para os que estão firmados no Senhor, não. Olha esses movimentos do evangelicalismo, irmãos, no nosso país, por exemplo, com campanhas, fogueiras santas, sacrifícios, passar numa ponte de sal grosso, entregar tudo ao Senhor e o Senhor vai te dar o dobro, o triplo, e as pessoas se amontoam e concorrem para participar dessas coisas. Isso vem de Deus? Será que vem de Deus? Pode ser empolgante. Até nós temos que ter cuidado, até mesmo com nossas motivações. Coisas que são lícitas nós podemos tornar amuletos. Nós podemos até mesmo tornar as nossas orações espécie de amuleto. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. São todas tentativas. Tudo aquilo que é tentativa de manipular Deus não procede de Deus. E era isso que o povo de Israel insistia em fazer. E eles insistem. Nesse momento. No verso 9, nós temos aqui um destaque, irmãos. Não é comum nós vermos palavras ipsis literis sendo transcritas no texto em relação aos povos inimigos de Israel, mas aqui é o que nós vemos, palavras do povo filisteu, eles dizendo uns para os outros, sede fortes, e é registrado aqui, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros, portai-vos varonilmente e pelejai. Então eles são encorajados, de alguma maneira eles se encorajam e eles vão para a batalha. E aí nós vemos o verso 10 narrando mais uma vez a derrota do povo de Israel. Diz o verso 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, irmãos, olha o que o texto diz, pois foram mortos não mais 4.000 homens, nem 5.000, nem 10.000, mas 30.000 homens são mortos. Eu creio que esse texto é enfático para mostrar, vocês tinham a oportunidade de se arrepender com a primeira derrota, que já foi grande, mas tomaram um caminho errado, ao invés de me consultarem, se arrependerem e tomarem uma nova rota, vocês insistiram, e por insistirem, a derrota é ainda pior, porque eles passam a ofender ainda mais a Deus, irmãos. 30.000 homens são mortos. E o texto, no verso 11, diz para nós, foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias. Vocês percebem o que nós temos aqui diante de nós, irmãos? Com Deus não se brinca. Com Deus não se pode brincar. Deus já havia dito que mataria, e o sinal de que Ele estaria punindo Eli e sua família seria que no mesmo dia os seus 2 filhos morreriam. Se vocês lerem o verso 34, capítulo 2, essa é a profecia de um tal profeta, homem de Deus, que disse a Eli, o sinal de que eu não estou com vocês, de que eu sou contra vocês, é que os 2 filhos de vocês morrerão. E aqui nós temos o cumprimento da profecia. Rofni e Finéias morrem, porque não se brinca com Deus, irmãos. Deus deve ser levado a sério. E esses homens estavam brincando, caçoando de Deus com suas práticas. Irmãos, o pecado traz consequências. Irmãos, o pecado é coisa séria, irmãos. O pecado traz consequências seríssimas. E à medida que você, ao invés de confessar e abandonar seu pecado, você guarda ele, você vai tendo que cometer até mesmo outros pecados para manter escondido o seu pecado. E um abismo vai chamando outro abismo. Vocês percebem um tanto de morte que nós já vimos aqui? Do exército de Israel, depois o exército de novo, agora Rofni e Finéias. Nós vamos ver mais mortes na sequência do texto, porque um abismo vai chamando outro abismo. Ao invés de abandonarmos, as consequências vão se avolumando. É o que nós vemos, irmãos, no texto. E sabe o que é trágico?
que os nossos pecados, eles trazem consequências seríssimas para nós, mas eles também trazem para aqueles que estão ao nosso redor. Pense nisso, homem de Deus, mulher de Deus, que o seu pecado, ele traz consequências não somente para você, mas para a sua família, para a igreja do Senhor. Vocês lembram do pecado de Acã, registrado lá em Josué 7? Vocês lembram que o povo de Israel perdeu a batalha por causa do pecado de um homem? Homens foram mortos, o prejuízo foi grande por causa do pecado de um homem. Nossos pecados têm consequências e não somente para nós, irmãos. Quando você vive uma vida de pecado, você prejudica o corpo de Cristo. Você prejudica a igreja do Senhor, o irmão que está do seu lado. O pecado tem consequências seríssimas. E obviamente, e acima de tudo, o mais sério de pecarmos é que pecamos contra um Deus santo, irmãos. E nós devemos levar o pecado a sério. Não podemos brincar, esconder, permanecer, caminhar, praticar constantemente, viver na prática do pecado. Não podemos, irmãos, não podemos. Não podemos. E esse texto chama a atenção de nós para essa verdade. E eu não sei se eu disse aqui ou foi na videira, mas se foi aqui eu repito, que irmãos, eu tenho orado a Deus e pedido graça do Senhor para cumprir o meu papel como pregador da palavra. E um dos meus objetivos como pastor nessa igreja, irmãos, é não deixá-los pecar em paz. É não deixá-los ficar em paz enquanto vocês estão encobrindo pecados e vivendo no pecado. Assim como essa palavra me confronta para que eu abandone os meus pecados e não brinque com o pecado, eu preciso subir aqui, irmãos, e eu não posso deixá-los em paz enquanto vocês estão vivendo no pecado. E a minha oração é que Deus me use para isso. E eu sei que se Deus agir, Ele vai ferir a sua consciência para que você abandone o pecado. É por isso que eu oro durante a semana, nós oramos durante a semana, nós oramos aqui para que Deus haja. E no nome de Jesus, Ele fira a sua consciência, amoleça o seu coração para que você entenda a gravidade do que é pecar contra Deus e abandone imediatamente o seu pecado e busque viver uma vida santa diante do Senhor que te chama para ser santo. Irmãos, mas em terceiro e último lugar, irmãos, em terceiro e último lugar, o que o texto mostra para nós são as consequências de usar Deus como amuleto. As consequências finais, nós já vimos várias, mas mostra as consequências finais e consequências sérias que devem nos ligar o sinal de alerta. Dos versos 12 a 16, irmãos, nós vemos a tensão de Eli. Aquele mensageiro sai do meio das fileiras da batalha e vai até Siló para trazer notícias da batalha. E Eli era cego. Eu acho interessante porque parece até uma ironia. Ele era cego, estava cego de certa maneira fisicamente, mas numa certa medida ele também era cego espiritual, por não corrigir e não levar a sério essas realidades em relação aos seus filhos, e até mesmo participar dos pecados dos seus filhos, provavelmente. Mas Eli está tenso. Eli tinha recebido aquela profecia, Eli estava com medo, sabendo que a arca foi. E eu não sei, irmão, sinceramente, eu não sei dizer se era uma fé sincera de Eli, e que Eli temia perder a presença do Senhor, a presença real, ou se também era uma espécie de fé mística. Então, se perdermos a arca, já era, perdemos a presença do Senhor. O fato é que ele estava com grande medo. E esse texto do verso 12 a 16 vai narrar essa tensão. Então, irmãos, no verso 17, quando nós olhamos para o verso 17, nós temos o registro. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio, olha aí, morte mais uma vez, consequência do pecado entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, consequência do pecado. E a arca de Deus foi tomada. Era o que Eli não queria ouvir de maneira nenhuma. E o texto então no verso 18 diz: não por causa do morticínio, nem por causa da morte de seus filhos, mas diz: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. E o que aconteceu?
morreu. Mais uma vez a palavrinha morte, consequência de todo esse emaranhado de pecado, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Quando ele recebe a notícia, irmãos, de que a arca foi tomada, ele se assusta, ele cai para trás, ele quebra o pescoço, ele morre. O texto chega a fazer uma menção aqui de que ele era pesado, irmãos, e aqui é possível que o texto esteja se referindo ao peso físico de Eli, talvez apontando uma espécie de menção para o fato de que Eli também tinha culpa, e de que ele inclusive participava do pecado dos seus filhos quando tiravam da carne dos sacrifícios para comer. E talvez o texto também esteja fazendo, ou talvez até mesmo as duas coisas, como uma espécie de jogo de palavras, fazendo uma espécie de contraponto, ou talvez comparação irônica entre o peso de Eli e o peso de Deus. Porque um dos significados da palavra glória é peso nas Escrituras. Você quis viver no seu pecado e engordou por causa do seu pecado, então você sofre as consequências daquele que verdadeiramente tem peso, peso de glória. Mas o texto ainda mostra verdades para nós, irmãos, algumas outras verdades. O texto ainda mostra para nós mais consequências do pecado. Não só Eli, não só Hofni e Finéias, não só soldados de Israel, mas o texto diz a partir do 19, estando sua nora, mulher de Finéias. Então perceba que Finéias era um adúltero, né? Ele não era só um fornicador, ele era um adúltero porque ele tinha esposa, ela estava grávida e próximo ao parto. Ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Então imagina o desespero daquela mulher, que tomou o coração dela, tomou o ser dela, a ponto dela dar à luz. Estava próximo ao parto, mas provavelmente não seria aquele momento que ela daria à luz, mas de tanta dor no seu ser, no seu íntimo, ela chega a dar à luz ao seu filho. Então, o verso 20 diz para nós, ao expirar, e aqui essa palavra significa ao morrer, ou enquanto ela morria, ou seja, ela também morreu, mais uma morte aqui no texto, consequência do pecado, irmãos. Disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas, provavelmente enquanto estava expirando, chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Deus. A palavra acabou significa sem glória, porque a glória de Deus se foi. Uma vez que nós não temos mais a presença do Senhor, uma vez que a arca da aliança foi embora, a glória de Deus já não está mais entre nós. Talvez também expressando sua fé mística, sua fé de amuleto, porque na verdade, irmãos, a glória do Senhor já havia ido embora do meio do povo de Israel. A glória de Deus no meio do povo de Israel foi embora quando o povo viveu nos seus pecados e voltou as costas para Deus. Quando o povo fazia o que queria, assim como no tempo dos juízes, aqui é o final do tempo dos juízes, faziam o que queriam, o que dava na cabeça, desprezando a vontade de Deus. Então, de maneira mais profunda, nós devemos entender que a glória do Senhor já havia se afastado, eles ainda não tinham entendido isso, porque é isso que o pecado faz, irmãos, e vida no pecado faz isso, nos afasta da glória de Deus, da presença de Deus. A ideia aqui da glória é a presença gloriosa de Deus com o seu povo, é a presença majestosa de Deus com o seu povo, e o pecado entristece o Senhor, o pecado é ofensivo contra o Senhor. Então a glória de Deus, na verdade, já não estava com o povo de Israel. A arca, irmãos, é um sinal da presença de Deus com o povo. Não era a arca em si que fazia com que Deus estivesse presente, mas era um sinal, é como se fosse a ponta do iceberg. É mais ou menos a ideia do batismo, o batismo como sacramento. Não é o batismo que salva ninguém, não é o batismo, o sacramento em si, que regenera o coração. Nós não cremos na regeneração batismal, mas o batismo é um sinal que atesta aquilo que já aconteceu no coração. Então é mais ou menos essa ideia. A arca era o sinal
de que aquele povo já estava caminhando com Deus, de que aquele povo pertencia ao Senhor, mas a arca agora se vai. Irmãos, e esse é o ponto crucial, esse é o ponto que mais deve gerar temor nos corações quando nós pensamos numa vida de pecado. É não ter Deus presente conosco, é viver de tal maneira no pecado, que o pecado confirme que nós não somos do Senhor e não pertencemos ao Senhor. Não é uma vida de obediência, nós devemos entender isso, não é uma vida de obediência que faz com que Deus nos aceite, mas uma vida de obediência, ela evidencia se de fato somos do Senhor, e nós devemos levar a obediência a sério. Se você tem vivido uma vida de desobediência constante, se você tem vivido uma vida na prática do pecado, pode ser uma grande evidência de que você não é do Senhor. Isso deve causar tremor no nosso coração, irmãos, porque não tem nada mais horripilante do que não pertencer ao Senhor, do que estar longe do Senhor, do que não poder caminhar na presença do Senhor. Se tem algo que é essencial para a nossa vida, a vida do ser humano é ser reconciliado com o seu Criador. Se tem algo que é mais fundamental, a maior necessidade que nós temos é sermos reconciliados com aquele que nos criou. Entender que não estamos na presença de Deus deve gerar tristeza profunda. Nós devemos desejar caminhar na presença do nosso Deus, irmãos. Esse deve ser o maior desejo do nosso coração. Não adiantava nada eles estarem na terra prometida, ainda que posteriormente eles tivessem uma amplitude maior nas suas conquistas e a terra se ampliasse, mas eles já estavam aqui no local que Deus havia prometido. Não adianta estar na terra, terra pela terra, geograficamente falando, não é nada se Deus não está presente. Quando a presença, a glória de Deus se vai, estando na terra prometida, é como se eles estivessem exilados na terra que Deus havia prometido, porque Deus já não estava mais com eles. Eu me lembro, na semana passada, o reverendo Mateus citou aquela passagem, e eu vou ter que citar de novo, mas a partir da poesia de Stênio Marcius, mas aquela passagem onde o Senhor Jesus vê as multidões virando as costas para Ele, porque entendiam que a mensagem dele era dura demais, e Ele então se volta para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: vocês querem ir também? Vão! E aí Pedro toma a palavra, irmãos, e diz: para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida? Para onde iremos? E o Stênio Marcius, irmãos, de maneira maravilhosa e poética, ele cantando essa passagem das Escrituras, depois do questionamento do próprio Jesus, a letra da música é como se fosse Pedro respondendo, e ele faz poesia dizendo o seguinte: para onde iremos? Só de perguntar me some o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem Tu és. Para onde iremos, ó bendito e santo Filho de Deus Pai? Para onde iremos, se somente em Ti encontramos paz? Irmãos, quando eu ouço a letra dessa música, eu penso que em alguns momentos na minha trajetória, eu faço esse exercício e tento me imaginar longe da presença de Deus. Eu tento me imaginar longe dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu confesso para vocês, só de pensar nesse exato momento, é como se de fato eu perdesse o chão, irmãos. Você já se imaginou longe da presença do Senhor? Você já se imaginou longe dos caminhos do Senhor? Uma vez que você conheceu o Senhor verdadeiramente, tente imaginar isso e perceba que você vai se arrepiar, você vai sentir o seu coração estremecer, você vai sentir o chão se abrir, porque longe do Senhor, irmãos, não temos terra firme para pisar, não temos estabilidade qualquer. É loucura viver longe do Senhor, irmãos. É loucura, e deveria causar arrepios em todos nós pensar em estarmos afastados da presença do Senhor, em estarmos longe. Nada é mais importante para nós do que caminharmos na presença do nosso Deus. Irmãos, caminhando para a finalização dessa mensagem, talvez você esteja pensando aí na sua mente: essa mensagem parece um tanto quanto moralista, parece que é eu fazendo algo, eu tendo que fazer algo para alcançar
a presença de Deus, para não afastar a presença de Deus. Não, irmãos, não é disso que se trata esse texto. Eu não sei se vocês vão lembrar, recentemente tivemos a exposição do livro de Êxodo, e no capítulo 20 de Êxodo nós temos os 10 mandamentos, as tábuas da lei, sendo entregues, sendo trazida ao povo de Israel os mandamentos de Deus. E eu não sei se vocês já repararam que o primeiro mandamento ele é dado no verso 3. Talvez você lembre, capítulo 20 de Êxodo nós temos os 10 mandamentos, mas o primeiro mandamento é dado no verso 3. Sabe por quê? Porque nós temos um prólogo, uma introdução aos mandamentos. E sabe o que diz a introdução? Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E depois os mandamentos são dados. Sabe o que está sendo demonstrado antes de que a lei seja dada? A redenção que foi dada gratuitamente pelo próprio Deus. Eu salvei vocês, vocês não mereciam, fiz uma aliança com vocês, vocês agora são o meu povo, vocês são o povo, o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu tirei vocês da escravidão, vocês morreriam, eu trouxe redenção, salvação, eu libertei vocês. Agora tomem a lei para viver na minha presença, eu tenho prazer na minha lei. É disso que se trata, irmãos. A lei, ela precede, ou melhor, o evangelho precede a lei. A graça precede a obediência, e quando nós entendemos que fomos alcançados por graça, a lei se torna deleite e prazer. Quebrar a lei de Deus se torna tristeza no nosso coração e deve gerar arrependimento. Nós não cumprimos a lei para alcançar o favor de Deus, nós não cumprimos a lei para tentar alcançar a salvação. Não, isso é legalismo, isso é moralismo. Mas uma vez que Ele deu a vida por nós, Ele se entregou por nós, agora nós que somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Nós fomos chamados para nos despojar do velho homem, abandonar a velha vida, entendendo o que Ele fez agora e o amor com que Ele nos amou, nós o amamos e vivemos para a glória dEle. E sabe o que é amar a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se você ama a Deus, entendendo o amor com que Ele te amou, você vai buscar viver vida santa. É consequência natural, você vai se entristecer com o seu pecado, você vai lutar para agradar a Deus e viver de maneira santa diante dEle, por causa do que Ele fez, irmãos. Essa é a grande motivação. Agora, quem não entendeu o Evangelho, irmãos, não tem motivação duradoura, verdadeira, profunda, para viver a lei de Deus, para viver na presença do Senhor, para obedecer. Quem não entendeu o que Deus fez, o amor com que Deus amou, não vai ter condições de amá-lo. Pode ser fogo de palha e aparentar por um momento que é do Senhor, apenas externamente, mas não vai durar, não vai durar. Então, na verdade, viver uma vida de obediência é resultado de quem compreendeu o Evangelho verdadeiramente. Só vai viver e perseguir a obediência quem de fato entendeu o que Cristo fez. Isso não quer dizer que nós não escorregaremos, que não pecaremos, mas nós vamos lutar, vamos travar essa batalha, vamos esmurrar o nosso próprio corpo, reduzi-lo à escravidão, para não pecarmos contra o nosso Deus. Nós vamos resistir, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, irmãos. Essa é a verdadeira batalha do cristão. É o Espírito que agora habita nele contra a sua carne, os resquícios, resíduos, como diz o presbítero Gualda, hoje aqui na liturgia. Olhe para Cristo, olhe para o Evangelho de Cristo, olhe para o amor com que Ele te amou e seja motivado a viver para Ele. Olhe para Cristo, irmãos, que é o nosso grande sacerdote, líder, profeta, rei, que diferente de Eli, Hofni e Finéias, que viveram para si mesmos, ele não, ele é o verdadeiro profeta que conduz o povo aos caminhos do Senhor, aos pés do Senhor. Se Hofni, Finéias e o próprio Eli desvirtuaram o povo e acabaram fazendo com que o povo trilhasse um caminho de pecado e trouxe consequências danosas para o povo, o Senhor Jesus é aquele que toma sobre si a nossa culpa, e as consequências que cairiam sobre nós para toda a eternidade caiu sobre Ele, e agora Ele nos traz
paz, paz com Deus. Como, irmãos, diante dessa verdade, não sermos motivados para agora entregarmos nossa vida inteiramente, integralmente, holisticamente diante do Senhor, para viver para a glória daquele que nos amou e nos salvou. Só o Evangelho vai nos motivar a tomar um caminho diferente do povo de Israel neste momento, dos líderes de Israel. Só o Evangelho, irmãos, pode ser mola propulsora, constante, para que caminhemos em ascensão, sendo santificados. O Evangelho, ele serve para a nossa justificação. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. E quem crê no Evangelho é justificado, é salvo, mas o Evangelho também é instrumento de Deus para a nossa santificação. Se não for o Evangelho, o fundamento da sua fé, você não vai caminhar em santificação. Você pode enganar por um tempo, mas não vai ter uma caminhada duradoura. Você não vai perseverar, não vai ser preservado até o fim. Mas uma vez que você entendeu o Evangelho, você vai até o fim. Ser preservado e vai perseverar, caminhando e trilhando um caminho de santificação. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e firmados no Evangelho, sejamos conformados à imagem de Cristo. E que nossa vida nessa terra seja um reflexo da glória do Senhor. Que a glória dele não se afaste, mas se manifeste através da nossa vida, através da vida da sua igreja nesta terra, nesse tempo que o Senhor nos deu para viver. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. A equipe de louvor vai se colocando à frente e eu farei uma oração enquanto eles se posicionam. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra santa. Te louvamos porque o Senhor nos ama, Pai. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos confronta. Te louvamos porque o Senhor nos ama e nos chama ao arrependimento. Te louvamos porque o Senhor nos saculeja, ó Pai, para que acordemos do sono da morte da nossa alma, saiamos desse sono profundo e nos atentemos para o Senhor, ó Pai. Para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que requer santidade dos seus, que quer que os seus sejam santos como o Senhor é. E para que sejamos santos, então, o Senhor enviou Jesus Cristo, que nos justifica, que nos reconcilia, e fundamentados no que Ele fez, nós conseguimos trilhar esse caminho de santificação. Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor havia prometido o descendente, ó Deus, o descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente. Todas essas batalhas que nós vemos nas Escrituras mostram batalha entre as duas sementes, Pai, a semente da mulher, a semente da serpente. E nós temos, nós que somos semente da mulher, garantia de vitória por causa do descendente, ó Deus, do descendente que venceu os filisteus, que venceu todos os inimigos do povo de Deus e venceu Satanás, a morte, na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Pai, firmados nessa verdade do Evangelho de Cristo, nós seguimos alegres, animados, ó Pai, e prontos para lutar contra o pecado e buscar a santificação na Tua presença. Sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.